Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, estamos aqui para mais uma aula do nosso itinerário. Vou fazer a minha autodescrição para vocês. Então, eu sou branca, alta, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com um casaco vermelho, aí tá parecendo laranja, né? Mas é vermelho. Uma outra blusa cinza por baixo, uma calça jeans escura e uma botinha vinho. Tá? Com a gente aí na Libras temos a Giovana e a Kátia. E aí eu lembrei do meu sinal, porque eu tinha esquecido. E o meu sinal é esse aqui, ó, que representa aí os meus cachos quando o meu cabelo está solto. E conosco aí para nos auxiliar a minha companheira Andreia. Olá, segunda série, professores e alunos. Olá, Elaine. Minha descrição, né? Antes que eu esqueça. Sou branca, estatura mediana. Tenho cabelos compridos, hoje eles estão mais soltos do que presos. Tô com uma blusinha de oncinha, um casaco caramelo e uma bota caramelo e calça jeans. E o meu sinal é esse aqui. Acertei? Acertou. A gente poderia ter combinado deles soltarem uma onça, né? Quando você não, falasse. pelo amor de Deus, não. Não façam isso, produção, comigo, por favor. Então, aí na tela, algumas informações para vocês. Vamos lá, então. Então, oficina de produção textual e oralidade. Estamos na atividade 2, sistematização 1. Objetivos da nossa aula de hoje. Então, reconhecer a estrutura e a finalidade do vlog e do podcast. Produzir um vlog ou um podcast para veicular a entrevista sobre variedades linguísticas ou preconceito linguístico. Antes de eu terminar a leitura aí para vocês, estão lembrando, né, que nessa atividade vocês devem aí, a partir do que nós pesquisamos, do que vocês pesquisaram em sala com o professor de vocês, produzir uma entrevista sobre essa temática, ou sobre as variedades linguísticas ou preconceito linguístico. Lembrando, então, que a matemática é extensa, então, dentro do preconceito linguístico, o que eu vou tratar especificamente, tá? Você pode dar aí uma visão geral do que é o preconceito linguístico, mas é legal que na entrevista você siga aí um caminho para não se perder, tá bom? E se for sobre as variedades linguísticas, também. O tema é bem amplo, então o que você vai falar específico aí sobre as variedades linguísticas? Então, a partir de tudo aquilo que nós vimos, ok? E aí vocês vão veicular essa entrevista ou em um podcast ou em um vlog. Lembrando que são sempre sugestões de acordo com a realidade da escola. Supondo que na realidade da sua escola não seja possível aí produzir um podcast ou um vlog, né? Pode fazer aí no sistema mais tradicional, né, Andreia? Aí num jornal impresso, tá bom? Ou um podcast vocês podem simular na sala de aula também, né? Pode fazer aquela gravação aí mais caseirinha pelo celular e reproduzir na sala de aula mesmo, tá bom? Que aí a gente sabe todos aqueles problemas com a internet e por aí vai, mas cada escola vai adaptar a sua realidade. Então, isso aqui só lembrando que é a nossa sugestão, tá bom? Então, continuando aí com os objetivos, temos o último. Desenvolver o aprofundamento sobre a compreensão das línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e agir no enfrentamento de preconceitos, mais específico aí, o preconceito linguístico. Nós temos os outros objetivos que já lemos, mas eu sempre foco com vocês esse aí da questão da diversidade da língua, tá bom? E aí na tela a nossa perguntinha inicial também, de todas as aulas, tá? Quais veículos midiáticos você utiliza para se inteirar sobre assuntos da atualidade ou outros temas de seu interesse? Então, aí no seu dia a dia, quais veículos você utiliza? Revista, jornais, impressos, digitais, blogs? O que você utiliza? Você costuma utilizar qual, Andreia? Acho que mais jornais e revistas digitais. Digitais, né? O impresso está se perdendo um pouquinho. Acho que por conta da nossa correria, né? É mais difícil a gente conseguir sentar e para pegar, né, uma revista, um jornal. Mas também eu ouço muito rádio. É uma outra coisa também. Companheiro, né? É o companheiro de todos os dias.
Já puxando aí da resposta da Andreia, a gente pode pensar então no podcast que tem essa facilidade, né? Então eu ouço o horário que eu quiser, da forma que eu quiser, eu posso parar, voltar. Então ele trouxe essa facilidade pra gente. E lembrando também que eu posso baixar, né? Então eu preciso, claro, da internet ali no primeiro momento, mas se eu baixá-lo, depois eu posso utilizar aí sem a internet. Então, uma grande facilidade para a gente. Nós vamos discutir um pouquinho hoje sobre o podcast e o vlog. Aí temos uma definição para vocês, tá? Ou melhor, retomando. Na última aula, quem não assistiu, tá? Nós fizemos 2 aulas com os alunos lá do Salim Mudê. Eles apresentaram, então, o projeto Repórter do Futuro. Foi bem legal, eles vieram com a professora Emília, são lá da Guarulhos Norte. E fizemos uma entrevista, tá? Então, na aula anterior, entrevistamos a equipe do projeto Repórter do Futuro, desenvolvido na Escola Estadual Professora Salim Mudê, de Guarulhos, Diretoria Norte, pela professora Emília Pacífico e os alunos Ezequiel Melo Nogueira, Igor Oliveira Santos e Ingrid Mariana da Silva. Eles compartilharam os processos e resultados do projeto realizado. Agora é a vez de vocês produzirem suas entrevistas e postarem em um podcast ou em um vlog. Para tanto, veja os conceitos e exemplos a seguir. Lembrando que, então, vocês podem voltar lá no desenvolvimento 3 e 4 e assistir a entrevista deles, que foi bem interessante. Vocês vão conhecer esse projeto e observar aí como é possível, sim, desenvolver um projeto amplo, bem legal, pesquisando aí pessoas renomadas. Eu reforcei com eles que a gente fala assim, pessoas renomadas, para intensificar essa questão que eles conseguiram trazer especialistas da área, né, Andreia? Então, eles trouxeram Maurício de Souza, médicos, que eu não estou lembrando aqui o nome dos outros. O Pondé, isso. Então, várias pessoas eles conseguiram entrevistar e ampliar ali o conhecimento deles, de quem tiver acesso também às entrevistas. Estão trazendo muita informação. E reforço também que eles desenvolveram esse projeto num momento da pandemia que estava muito intenso, tá? Então, olha assim, são de escola estadual, escola pública, estavam em um período de pandemia, naquele momento mais intenso, e conseguiram desenvolver um projeto bem legal. E vocês viram aí que foram apenas 3 alunos e a professora. Imagina se a gente consegue com todos, né? A variedade, né, de isso. entrevistados, né? Seria. Perfeito essa questão da variedade de entrevistados mesmo. E ficaria um pouquinho mais fácil, pelo menos, né? Dividindo aí as funções. Quem vai pesquisar, quem não vai, quem é bom de filmar, editar as filmagens, fotos. Então, tudo isso é super importante, tá bom? Então, na tela aí algumas informações para vocês. Então, o que é um vlog? O vlog é uma espécie de blog em que são exibidos vídeos sobre variados assuntos. Sua função social é comentar e avaliar obras e espetáculos para que o leitor possa ter informações e avaliações. Aqui está mais especificado aí obras e espetáculos, mas é variado, tá? A gente tem um exemplo aqui que vocês vão observar aí, que foi um professor de educação física. Ele desenvolveu um vlog aí para aproximar os alunos. Então, ele utilizou aí mecanismos de imagens, vídeos, então tudo isso para atrair o aluno, né? Ou também quem não é aluno e tem interesse pelo assunto, tá bom? Então, continuando aí a definição de vlog para vocês. O gênero circula em suportes digitais, páginas da internet, redes sociais, plataformas de vídeo e, a depender do veículo, pode estar voltado a diferentes públicos. Ao explorar tal gênero na escola, o que nós esperamos então? Espera-se desenvolver a oralidade, levando em conta a progressão temática e a capacidade argumentativa do estudante, com foco na exposição de suas apreciações e posicionamento diante de temas variados, que é aquilo que a gente tem reforçado bastante para vocês. Então, é necessário o quê? Pesquisa, 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 comparar. Então, a gente também sempre fala para vocês, pesquisem também aquele lado que vocês não concordam, porque vocês terão aí mais argumentos, né? E também, se o que vocês pensam realmente, né, tem um argumento, está firme, ou se é necessário mudar aí um pouquinho de ideia. Então, a pesquisa é muito importante, tá?
Até mesmo porque, como a gente viu aqui, o vlog ele vai para além do blog, né? Então, o blog geralmente ali nós temos só textos escritos e o vlog ele vai aprofundar, então ele traz muito mais material. Então, se a gente pensar, eu tenho ali o texto para quem se interessa mais por uma leitura, eu tenho um vídeo para aquele que é mais visual, mais auditivo, né? Então, eu mesclo bastante aí o meu público e consigo compartilhar uma informação aí de forma diversificada. Você quer complementar, André, com alguma coisa? Beleza. Não? Então, continuando aí, mais uma informação. Agora sobre o podcast, tá? Você quer ler, André, por favor? Se antes precisávamos nos prender a horários pré-estabelecidos para ouvir uma entrevista sobre algum assunto que nos interessava, ou então contar com a boa vontade de alguém que a gravasse para nós, hoje já contamos com a facilidade de podermos ouvir no momento que nos é oportuno. Os podcasts, programas ou arquivos gravados em formato digital e que ficam armazenados em um servidor na internet, podendo ser acessados pelo ouvinte no momento em que desejar, tem ainda a vantagem de se dirigir a um público bastante específico à medida que tratam de assuntos específicos. Isso. Então, nós já comentamos aqui com vocês, então temos aí podcasts jornalísticos, aí o jornalístico também é amplo, né? A gente vai ter aí as divisões também, podcasts sobre obras literárias, que obras literárias, então também será bem diversificado aí, né? Mais para um romance, mais para uma ficção científica, mais para contos. Como eu vou mostrar para vocês, nós temos também aqui, um vlog, ok? Mas a gente pode transformar esse vlog em um podcast, né? Que aí será específico aí para a área de educação física, alunos, professores ou outra pessoa que se interesse por este assunto. Tá? Então, vocês vão observar que eles caminham juntos ali. Claro que cada um tem a sua característica específica, a sua estrutura, mas é possível, até porque nós propomos para vocês ou um podcast ou um vlog. Aí vocês têm que observar dentro da comunidade de vocês, da escola, o que vocês acham que chamará mais a atenção? Como que vocês conseguirão aí fazer com que as pessoas ouçam, vejam o que vocês produzirem. Então, sempre pensar aí no meio, né? Que meio que ele vai circular, para quem é esse público, para facilitar a informação e atingir o máximo possível, ok? E aí, nós vamos ouvir agora um trechinho de uma entrevista que nós fizemos com um dos nossos produtores aqui, com o Félix. Ele trabalha também, né, com essa questão aí de podcast. E aí ele vai falar um pouquinho para a gente algumas características, algumas dicas. Vamos lá? Olá, alunos, professores, tudo bem? Como vocês já me conhecem, eu sou a professora Elaine e hoje nós estamos aqui com o nosso querido Félix, que trabalha aqui com a gente, né? Ele vai falar um pouquinho aí sobre a produção de áudios e vídeos, vai falar aí a partir da experiência que ele tem com a gente. E nada melhor do que ele mesmo para se apresentar, falar um pouquinho das experiências e da profissão dele. Vamos lá, Félix. Legal, vamos lá. Tudo bom? Meu nome é Félix De Pieri, eu sou produtor de áudio e vídeo, trabalho aqui na CMSP, trabalho na produtora, onde eu faço um podcast e espero somar aí para vocês aí para contribuir com esse conhecimento. Muito bem, com certeza. Félix, eles vão produzir uma entrevista e depois eles precisam colocar em uma plataforma, né? Em formato de podcast ou vlogs, né? Pensando nisso, é possível eles produzirem, né, esses vídeos, esses áudios de forma caseira? É possível isso? Sim, hoje, né, graças a Deus, hoje tem bastante tecnologia aí à mão da galera, né? Uhum. E então, mesmo com o celular de qualquer um aí, você consegue produzir, né? Acho que o efeito principal está na ideia que vai vir da cabeça, né? Porque a ferramenta de você ter uma câmera na mão hoje, você ter essa acessibilidade ali na mão, já facilita bastante, né? Então a ideia na cabeça vai ser um diferencial para você produzir uma coisa diferente, né? Legal. E quais seriam aí os passos, né, para essa produção? Que dica que você daria? Eu acho que para toda a produção, assim como para a vida, a gente tem que ter planejamento. Né? Então, sentar, decidir o que você quer fazer, né? Procurar saber como você vai fazer isso e colocar em prática, né? Muitas vezes é tentativa e erro, né? Sim. Mas mesmo com erro a gente acaba aprendendo e vai saindo, no final você vai ter um bom produto a se apresentar, né? Uhum.
E quais são aí os erros mais comuns de quem produz áudios e vídeos? O erro mais comum eu penso que é o que a gente chama no audiovisual os ruídos, né? Às vezes você ter elementos que vão tirar a atenção, né? Vão tirar o foco do que você está querendo falar. Né? Então às vezes você está, sei lá, querendo falar sobre um assunto, vamos supor, zoológico, né? Mas tem um cara de asa delta voando atrás, né? Então, Sim. Isso vai tirar a atenção do objetivo que é o real ali, né? Então, é sempre você estar ligado nessas coisas, né? De se preocupar em não fugir do assunto, de contextualizar uma cena com o que você está falando, né? E ser bem objetivo, né? Porque as pessoas elas podem perder um pouco de desinteresse se o assunto for muito longo ou se elas não se sentirem atraídas pelo que você está falando, né? Ah, legal. Um áudio bom também é legal, porque você conseguir escutar com nitidez o que o pessoal está falando é bem importante, assim. Muito bom. A partir disso que você falou, teria algum tempo máximo, pensando assim que eles são alunos do ensino médio, né? O que você sugere assim, de tempo para eles colocarem nesse áudio? Teria um tempo que você acha que eles vão acabar se perdendo assim um pouco? Apesar que a gente tem a opção de pausar, né? E depois voltar. Sim, né? Hoje em dia você tem o recurso da edição, né? Então assim, mesmo que você... É bom você ter sempre bastante material para colher, para você fazer o produto final, o vídeo, né? No caso, né? Então, quanto mais objetos você tiver, mais cena, mais conteúdo você tiver, na parte de você montar isso na edição vai ser mais fácil. É melhor sobrar cena do que faltar. Sim. Né? E se a gente for falar, aí vai depender do formato que você vai fazer também. Vamos supor, você vai fazer alguma coisa ao vivo, né? Um podcast, por exemplo. Existem hoje podcasts de meia hora e de 4 horas, né? Tudo vai depender da forma que está sendo abordado o assunto e o quanto quem estiver dirigindo ali, direcionando as perguntas ali para o convidado no podcast ou o assunto, o quanto ele está sendo interessante. Se você conseguir manter isso num ápice, né, da conversa ali, do assunto, você vai ter pessoas assistindo. Né? E hoje tem um diferencial também, que mesmo o podcast ao vivo, depois o pessoal eles tiram alguns pedaços, né, do podcast e sobe no canal deles, no caso. Que aí é como se ele colocasse uma matéria, uma frase impactante, alguma coisa que chama a atenção, que aí você vai assistir diretamente naquele assunto. Sim. Né? Então, vamos supor, você falou sobre borboletas, e a pessoa está interessada sobre borboletas, ele vai tirar lá um trechinho de 10 minutos e você vai assistir só sobre as borboletas que o cara está falando. Você não precisa assistir sobre o resto todo dessas 4 horas de podcast. Né? Então, você tem algumas ferramentas que te possibilitam a direcionar e a chamar a atenção do pessoal em cima disso. Né? Muito bom. Eu e a Andréia estávamos aqui brincando. Se a gente fosse fazer um podcast, um vlog, provavelmente o meu podcast seria de no mínimo umas 2 horas, né, Andréia? Mais ou menos. E aí, é claro que ela ajudaria na produção do conteúdo também, mas aí o espaço também ficaria com ela, porque eu não sou nada criativa. Então eu falei é assim, ela tem umas ajuda aí ideias. na criação dos espaços, que era capaz de ter lá o cara com asa delta atrás, como o Félix disse, e falando sem parar, porque eu falo que eu prefiro que sobre o material do que falte, né? Foi o que ele falou. Na verdade, assim, a gente brinca, né, com a Elaine, porque ela acaba, assim, estendendo as aulas, mas no final das contas, assim, ou fica para vocês aquele material, que não é nada ruim, né? Ou então ela aproveita, ela retoma numa aula seguinte. Então, de fato, é melhor sobrar do que faltar, né? Sim. Porque algumas vezes a gente pensa que vai ter uma dinâmica e a aula não tem aquela dinâmica. É diferente quando nós estamos com vocês ao vivo, né? A gente parece que consegue controlar até mais. Porque embora seja gravado aqui, a nossa intenção é sempre fazer de primeira, né? Porque a gente tem uma demanda grande. Sim, sim. Né? E o legal é isso, porque é um treino para nós também, né? E as dicas que o Félix dá são bem importantes, porque ele falou que é possível a gente fazer assim, aí com uma câmera simples, embora nós saibamos que não é nada simples a câmera deles, né, André? Dos celulares que eles têm aí. Então, o que é importante vocês pensarem, aí a partir das dicas que o Félix deu, é no grupo. Então,
Quem do grupo, como eu disse, tem habilidade para filmagem? Quem tem habilidade para editar? Pensando aí que a edição é muito importante. Então, porque às vezes a pessoa corta uma parte lá que era de suma importância e se perdeu. E aí ele cola com uma outra, ele ou ela cola com uma outra que não faz sentido, né? Então, a edição ela é muito importante, né? E é interessante aí que ela seja feita em conjunto também. É claro que quem tem mais habilidade ficará responsável por essa edição, mas sempre trabalhando em conjunto, isso que é importante. E eu sempre brinco, trabalhar em conjunto não é esquartejar o trabalho, um fica com o braço, o outro com a perna, um com a cabeça e depois junta vira um monstro, tá? A gente pode sim dividir, né, as partes, como eu estou falando aqui, a partir das habilidades que cada um tem, mas todos têm que saber o que está acontecendo ali no trabalho e casar, para que essas habilidades se juntem e tenham aí um trabalho bem legal, bem positivo para vocês, tá? E reforçando então, vejam a aula anterior lá que vocês vão assistir e poderão aí perceber como é possível sim a gente fazer uma coisa legal com áudio bom, né? Evitando os ruídos, como ele disse, porque se a gente tem aí um ruído, no meu caso, pior do que o ruído é se tem alguma cor ali, algum bicho passando, né? Eu já vou estar lá em Nárnia. Vai tirar a atenção. Vai tirar a atenção. Então a gente tem que pensar em tudo isso. No público-alvo, quem é o seu público-alvo? Tá, o público-alvo é esse. Mas mesmo assim tem uma diversidade, né? Então, dentro desse público-alvo, dessa diversidade, eu tenho que pensar naquele que é mais visual, aquele que é mais auditivo. Eu acho que é na próxima parte que ele dá aí as dicas também dos efeitos sonoros. Então, há alguns podcasts que nós temos aí alguns efeitos sonoros, até mesmo para marcar essa pausa aí da edição, coloca-se uma música e aí retome um outro ponto. Então, tudo isso é bem importante. Você quer complementar? Eu vou só falar essa questão da edição. Que é muito importante, porque eu vou falar leigamente agora, mas eu vou pensar na comunicação. Então, a edição, ela vai levar para o texto ali, para aquele texto, a coesão e a coerência. Sim. Né? Pensando como você vai juntar uma parte com a outra, né? E vai fazer com que ainda assim exista a progressão textual. E não comprometa a construção de sentido do outro. Então, quem faz a edição... Quem tem essa habilidade é muito importante nesse momento do trabalho. Sim. Porque às vezes eles acham, esse faz, aquele faz, eu só vou fazer a edição. O só fazer a edição, na verdade, é você estar sabendo de tudo que aconteceu, né? Para você colocar exatamente aquilo que é o mais importante, se você vai tirar algumas coisas, né? Perfeito. Vamos assistir aí mais um trechinho das dicas do Félix? E aí eles têm essas duas possibilidades, né? Ou utilizar só o áudio ou o vídeo, né? Na sua experiência aí, embora os perfis sejam infinitos das pessoas, né? Pensando nesse público jovem, bem diversificado também, você sugere o quê? Mais o podcast, mais o vídeo? O podcast, na verdade, ele nasceu de uma ideia que seria como se fosse uma rádio, né? Que você pode ouvir no celular, na internet, né? No celular ou no computador, a hora que você quiser. Né? Então você não precisa ficar preso àquele horário que está passando tal coisa naquela rádio, né? E aí foi criado o videocast, né? Que é o podcast com visual, né? Com audiovisual. E você tem ferramentas que você pode extrair só o áudio desse vídeo, né? Desse podcast. E jogar ele nas plataformas que você pode ouvir, se você estiver correndo, fazendo exercício, alguma coisa, podcast de estudo, você pode estudar, fazendo outras coisas também, né? Então, você tem as duas faces, você pode assistir, ou se você não tiver tempo para ficar assistindo, tá no ônibus, indo para a faculdade, alguma coisa, você pode estar ouvindo o programa da mesma forma, né? Legal. Tem alguns que eu ouço assim, que eles costumam parar um pouquinho, na verdade a edição, né, e corrigir com a forma certa, e colocam uma musiquinha, alguém pensa de uma música, depois eles voltam na entrevista, isso é legal também ou distrai? Não, isso é legal, até porque às vezes você está fazendo um podcast muito longo, é natural que você precise ir no banheiro, você precisa parar para tomar uma água, alguma coisa, né? E às vezes não é esse o formato que a pessoa que está transmitindo o podcast quer, ela não quer que o pessoal que está em casa veja, né, o pessoal ali.
Então eles têm as vinhetas, né, que já é tudo preparado antes de rodar o podcast, né? Então você tem toda uma equipe por trás que está ali pronta para soltar a vinheta com música. As músicas, mesmo as trilhas, né? Você tem trilhas brancas na internet que você pode usar sem ter que pagar direitos autorais, né? E é legal, assim, eu acho que o legal do podcast hoje é assim, se a pessoa tiver interesse de fazer um podcast, ela tem muita coisa para se espelhar hoje, né? E acho que o legal é ela conhecer muito bem do assunto que ela está falando, procurar levar pessoas que vão chamar ali mais visualizações para o canal dela também. Sim. Porque às vezes só o canal dela não é o suficiente, mas se você convida uma outra pessoa que tem bastante seguidores também, os seguidores dessa pessoa acabam seguindo o seu canal também. Então você começa a aumentar o seu número de views e monetizar, né? Que hoje tem muita gente ganhando dinheiro aí na internet aí com esses vídeos, né? Legal. E pra gente finalizar, você já comentou um pouquinho, mas só para reforçar, a questão do visual mesmo, né? Então, hoje o pessoal coloca aqueles efeitos ao fundo, né? Eu me disperso fácil dependendo do efeito. Eu vou nem ouvir o que a pessoa tá falando, eu vou ficar olhando o efeito lá. Você tem alguma dica aí para eles também, desses efeitos que eles colocam ao fundo? Eu acho que o efeito, assim, como eu disse, né, tem que fazer parte do planejamento ali, então é legal você rodar essas vinhetas, rodar esses efeitos, isso é bem relevante, assim, se você está falando sobre games, talvez seja legal você colocar efeitos, né, de fundo ali, né, mas se você estiver falando de um outro assunto que aborda uma questão, de repente você está falando sobre yoga, né, acho que aí já não contextualiza, né, você ter esses efeitos, então é sempre estar esperto e ligado, assim, ao que você vai inserir no seu vídeo, né? E como eu disse, isso seria um ruído, né? No seu caso, assim, esses efeitos são coisas que tiram sua atenção, né? Então não é legal, na verdade. Mas é planejar, assistir e elaborar. E como eu disse, é errando que se aprende também, né? Sim, perfeito. Então, muito obrigada, Félix. Acredito que eles vão amar aí a sua participação e nós nos vemos na próxima aula. Muito obrigada, Félix. Obrigado a você, Leni. Até mais, gente. Tchau. Muito bom. Então, várias dicas aí para vocês produzirem de forma caseirinha mesmo. E a dica que eu vou dar aqui, que eu mais reforço, é o fundo. Pelo amor de Deus, tome cuidado com o fundo que vocês vão colocar aí, tá bom? Porque distrai mesmo. Pelo menos a mim, sim, tá? Então aí, a gente falou um pouquinho para vocês sobre o vlog, o podcast, e depois vocês podem acessar aí o material com calma, né? Como eu falei aí, que o meu podcast teria 2 horas no mínimo, o material tem muita coisa para vocês acessarem, tá? Então, temos um exemplo de um podcast para vocês verificarem a estrutura tanto do áudio, quanto ali da introdução que eles colocam na página do site, o vlog. Nós temos um vlog também para vocês observarem, tá? Então, na tela para vocês, vamos lá. Ó. Então, se vocês acessarem aqui embaixo, tá? Tem aí o site para vocês acessarem do vlog. Ele é bem legal, então vocês vão observar aqui. Além da parte escrita, também temos os vídeos, que foi o que foi dito, né? Então, o antigo blog tem mais textos, né? Textos escritos, tá? Já aí no vlog nós temos tanto textos em áudio quanto os escritos, ok? E aí também temos aqui um podcast que a gente já ouviu com vocês em sala de aula, para vocês ouvirem e observarem, como eu disse. Tanto ali o sonoro dele, quanto como é que fica aí na página que ele está alocado, tá bom? É super importante vocês observarem isso, ok? Então, fica aí para vocês fazerem a entrevista e colocarem aí no formato de podcast ou de um vlog. Na próxima aula teremos aí mais uma especialista para falar com a gente sobre esse assunto, ok? Muito obrigada a todos, produção, Andreia. Obrigada, Elaine, obrigada a professores e alunos, obrigada a produção. Até a próxima. Até a próxima.